Olá, estou estudando na Universidade Aberta do Brasil, UNEMAT, sou do Polo de Jauru, Mato Grosso, estou fazendo licenciatura em Ciências Biológicas, estou no segundo semestre da disciplina Introdução à Zoologia. O professor Eduardo Bessa Pereira da Silva e meu nome é Leila Teixeira Santiago de Abreu. O tema que eu vou falar é sobre os esqueletos. Dentro desses esqueletos, tem três categorias aí que eu vou falar também, que é sobre os esqueletos moles, os esqueletos rígidos internos e os esqueletos rígidos externos. Mas primeiramente, eu vou falar sobre os esqueletos. O que é esqueleto? Vamos ver então um pouquinho sobre o que é esqueleto para depois identificá-los de cada forma. O esqueleto é um sistema biológico, né, que fornece apoio, suporte de tecido mole e músculos em organismos vivos. Então, o esqueleto é tudo, né, para o nosso corpo. Sem ele, a gente não teria apoio, né, não locomovia igual a gente locomove, né. Então, esse sistema esquelético tem funções de locomoção, apoio e proteção. O esqueleto também representa o conjunto de ossos do nosso organismo, do nosso corpo, né, e dos corpos de todos os vertebrados. Que para ser eficiente precisa ter muitos ossos e de vários formatos. Então, como nós vimos aí na imagem dos esqueletos, não é só um esqueleto, os esqueletos não são todos do mesmo tamanho, sim, eles têm vários formatos, né, para cada função do nosso parte do nosso corpo. Imagina então, aí ó, tem mais três, né, exemplos que eu coloquei aqui de esqueletos, que é o nosso, aqui de um cachorro, né, e o outro esqueleto. Então tem três aí que a gente vê que tem vários formatos, né, não só do mesmo formato cada um tem a sua função e o seu formato. Imagine então, né, uma boneca de pano. Eu coloquei duas bonequinhas aí, mas é só pra gente imaginar mesmo. O que seria se a gente colocasse essas bonecas em pé? Com certeza elas logo cairiam, né? Porque elas não têm a sustentação, primeiramente elas não são vivas, né? Como nós, não são seres vivos. Mas é um exemplo que eu estou citando, que se a gente colocaria elas em pé, elas cairiam imediatamente, porque elas não têm a estrutura, a firmeza, né? Que o nosso corpo, que o corpo dos vertebrados tem, que é de ficar em pé, de se locomover, né? Então, se a gente colocasse uma bonequinha dessa em pé, com certeza ela cairia. Então, daí dá para ver a importância do esqueleto, a importância dos ossos do nosso corpo, né? Sem eles, o que seria? Né? Sem eles a gente não conseguiria andar, sem eles a gente não conseguiria se locomover como a gente move, né? Se mover como a gente move hoje. Então não dá para imaginar a gente sem os nossos esqueletos, né? E achei muito importante também falar aqui nessa aula da ciência que lida com o estudo dos ossos, né? Dos nossos ossos, dos ossos dos vertebrados. Que é muito importante essa ciência, que ela chama-se osteologia. Então, osteologia, então, é a ciência que estuda os ossos, os esqueletos. No início da aula eu falei que a gente ia falar de esqueletos moles, internos e externos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os esqueletos moles. Então, os esqueletos moles, eu dei dois exemplos aí, né? Então, assim, é estranho até falar esqueletos moles, né? O termo esqueletos mole pode parecer estranho, pois estamos acostumados com o nosso esqueleto, feito de ossos extremos, né? Extremamente rígidos, fortes, né? Entretanto, animais que apresentam corpos moles pode utilizar-se do fato de a água ser praticamente incompreensível para se manter eretos ou mesmo alterar sua forma. Então, esqueletos moles ocorrem, por exemplo, nas minhocas, que eu estou dando exemplo aí,
e nas anêmonas do mar. Então, essas minhocas, ó, todo mundo conhece, né? É um ser vivo muito mole, né? Muito molinho, que a gente imagina não ter ossos, né? Mas esses ossos são ossos moles, né? Como se a gente pegar, a gente percebe, só de a gente ver ela andando, a gente vê que ela tem uma estrutura, né? Essa estrutura chama-se esqueletos moles, assim como a anêmona do mar também, que a gente vê só da onda, da água passar, a gente vê que ela balança de um lado e para o outro. Então, esses são os esqueletos moles. Também, né, no início a gente falou dos esqueletos rígidos internos, então vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Primeiramente, já coloquei ali o nosso esqueleto, né, que faz parte dos esqueletos rígidos internos. Então, os esqueletos rígidos externos, coloquei até alguns exemplos aí de aves, anfíbios, né, peixes, répteis e mamíferos. Esses são os mais familiares para nós, seres humanos, que é o caso do nosso esqueleto, assim como os demais vertebrados. Então, os esqueletos internos são formados por ossos, sendo estes órgãos compostos predominantemente por tecidos ósseos e em menor proporção por outros tipos de tecidos. Eles são estruturas rígidas ou semirrígidas dentro do corpo, que se movem através do sistema muscular. Então, esses esqueletos rígidos internos, ele é interno mesmo, né? A gente pode perceber, né, se a gente pegar na gente, os ossos estão internos, estão lá dentro. Então, em volta dele tem os músculos, né? A carne, a pele. Então, todos esses seres vivos que acontecem isso, então é chamado de esqueletos rígidos internos. Vamos então agora falar um pouquinho sobre esqueletos rígidos externos. Citei até alguns exemplos aí, né, para a gente perceber mais. E a gente vê melhor o que animais com esqueletos rígidos externos. Esses são esqueletos que envolvem o corpo, como a gente está vendo aí nas figuras. Esses esqueletos, né, a dureza do osso, né, é por fora, é externo. Não apenas, né, ele envolve o corpo funcionando não apenas na sustentação e na locomoção, mas também na proteção do corpo, né? Ele protege o corpo, não é como o nosso, que é interno. São formados por endurecimentos da parede externa do corpo, como a gente está vendo aí o caranguejo, né? A formiga, a aranha, também o molusco aí, né? A barata, as conchinhas do mar, né? Por fora é bem dura, né? Então, todos esses exemplos que eu citei são esqueletos rígidos externos. Então, é muito importante a gente também ressaltar como os esqueletos internos, eles não têm limite, né? Eles crescem bastante, como a gente mesmo que é grande, tem animais bem enormes, como elefantes, girafas e outros, né? E já aqui nos esqueletos rígidos externos, já tem essa limitação. Por ele ser externo, né, ele já tem essa limitação. Vocês podem ver que esses exemplos aí, nenhum bicho desse, nenhum animal desse tem não são grandes, né? São